A paz para todos. Um prazer muito grande comunicar com todos vocês. E é um dom que Deus me deu da palavra, né? E esse dom, ele é uma missão. Hoje eu quero falar sobre vocação. Você hoje é membro de igreja, né? No templo. E você entende qual a sua importância no corpo da igreja? Qual a sua vocação? Deus colocou você em que parte do corpo? Você é boca, você é olhos, você é ouvido, você é olfato, você é visão, você é mão, você é pé. O que você é no corpo? Você entende? Qual a sua utilização no templo? Você louva a Deus? Você é um profeta? Você tem dom de cura? Você tem dom de maravilha? Você tem um dom de maravilha? Você tem dom de discernir os espíritos? Você tem dom de variedade de língua? Dom de interpretar as línguas? Você entendeu? Qual a sua importância dentro do templo? Aonde você se encaixa? Aonde você é útil no corpo de Cristo? E no contexto aqui, em 1 Coríntios, que é muito extenso o texto, no capítulo 12, o apóstolo Paulo está descrevendo, lá no contexto, a vida passada dos coríntios. Eles eram idólatras, eram guiados às idolatrias e hoje são novas criaturas. Agora o apóstolo Paulo está ensinando a eles que ninguém fala pelo Espírito Santo que Jesus é anátema, ou maldito, que não serve, que não presta. Não. Quando uma pessoa estiver falando mal de Jesus, mal da palavra, mal da Bíblia, não é o Espírito Santo. Ninguém pode falar que Jesus se ouve senão pelo Espírito Santo, ou seja, falar coisa boa. Falar coisa boa. Tem diversidade de dons, tem diversidade de ministério. Tem diversidade de dons e diversidade de ministério. Mas o Espírito Santo é um só, que opera tudo em todos. Qual é o seu dom? Dom de cura? Qual é o seu dom? Dom da palavra? Dom da palavra, da ciência, da sabedoria? Qual o seu dom? Qual o seu ministério? De socorrer? De administrar? Qual é o seu dom? Vamos contextualizar. O apóstolo Paulo está dizendo que dentro da igreja Deus colocou unção, ungiu uns para apóstolo, outro para ser profeta, outro para ter dom de cura, dom de maravilha, dom de discernir os espíritos, dom da palavra. Deus colocou até doutor. Isso é a unção do Espírito Santo. É a diversidade dos dons, querendo um aperfeiçoamento da igreja. Esse é o dom. Qual é o seu dom? Você louva? Deus te deu um ministério de louvor para se adorar a Deus. Então você é útil aí no corpo de Cristo, que é a igreja, para louvar. Deus te deu o que? O dom da fé. Dom da fé prodigiosa, sobrenatural. Os dons,
é a capacidade de Deus que Ele está nos dando. Num contexto, o apóstolo fala que aquele que é menos decoroso, ou seja, menos importante, aquela pessoa, em outras palavras, aquela pessoa que não sabe ler, que não sabe escrever, aquela pessoa analfabeta, aquela pessoa que você olha com desdém, com desprezo, mas muitas das vezes, aos seus olhos, no natural, diz, não serve para nada. Vai ser útil em quê? Deus dá o dom para ela. Deus dá o dom da profecia. Deus dá o dom da fé. A Bíblia fala que, no contexto, aquele que tem menos estima na igreja, honramos muito mais. Então você já percebeu que na igreja ele é administrado pelo Espírito Santo no templo. O apóstolo Paulo ele usa a figura do corpo humano. Ele imagina um corpo humano, imagina os seus membros, o dedo, o pé, a mão, a boca, os olhos, o ouvido, o olfato, a visão. Todos eles têm a sua utilização. Os olhos é para enxergar. O ouvido é para ouvir, a audição. O nariz é o olfato, para você sentir o quê? O cheiro. A boca é para você falar. A mão é para você apalpar. E os pés é para você andar. Então isso é que faz o corpo ter a sua dinâmica. Como é que o corpo vai trabalhar bem se o braço estiver quebrado? Como é que o corpo vai trabalhar bem se os olhos estiver danificado? Como é que o corpo vai trabalhar bem se o teu pé estiver quebrado? Como é que o corpo vai trabalhar bem se a sua audição não está boa? Como é que você vai trabalhar bem se você estiver com a garganta inflamada? Não vai atrapalhar a coordenação motora do corpo? Com certeza. Assim é a igreja. Cada um tem a sua vocação. Cada um tem a sua chamada, a sua missão. E a chamada ela é identificada pelo dom. Você precisa identificar qual é o dom que Deus te deu para você ser útil na igreja. Diversidade de dons, diversidade de ministério. Tem dom ministerial e tem dons espirituais. 9 dons espirituais. E tem os dons ministeriais. É aquela mulher que zela pelo templo. É aquela pessoa que socorre os enfermos, socorrista. É aquele que governa a igreja. Aquele que administra. É um tesoureiro. Dom ministerial. Tudo é o Espírito Santo. Tudo é o Espírito Santo. Aqui na 1 Coríntios, no capítulo de número 1, olha o que diz o apóstolo Paulo. Porque veja, irmãos, a vossa vocação, a chamada, que não são muitos os sábios, fala doutor, inteligente, pessoas estudadas secularmente. Está falando de pessoas que têm formação acadêmica. Está falando na chamada. Não são muitos. Aqui, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos, os sábios, segundo a carne, que tem estudo, nem muitos poderosos,
Quando fala poderoso, fala de pessoas influentes, um governador, um presidente da república, um ministro, né? Um advogado, um desembargador, um promotor de justiça, um intelectual, um filósofo. Não. Aqui, nem muitos os nobres, pessoas que têm iribá da excelência, que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas. Quando fala coisa louca, está falando de uma pessoa, quando você olha para ela, você acha que não vai extrair nada daquela pessoa. São essas pessoas, muitas das vezes, que Deus traz para confundir, para mostrar para aquele que é estudado, tem conhecimento, que a obra de Deus não é feita pelo talento natural dele, pelo conhecimento acadêmico, aquilo que ele estudou na faculdade, aquilo que ele fez lá fora, não. Não é isso. Não é isso que Deus está querendo dizer que vai fazer a obra dele. Quem faz a obra dele é o Espírito Santo nas pessoas, distribuindo dons, diversidade de dons. Aqui, ó, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. Deus escolheu as coisas deste mundo, aqui, Deus escolheu as coisas vis, sem importância, sem valor. Parece impossível, né? Porque as coisas de Deus é sobrenatural. Não adianta o homem dizer que fez teologia, é bacharelado. Você, às vezes, você vai num lugar, as pessoas enaltecem a capacidade intelectual do homem, né? Aqui é o doutor fulano tal, mesclado, estudou na faculdade de Harvard, fez teologia, ele é formado em, em, em ciência, é um psicólogo, é um terapeuta, é um psiquiatra, um doutorado, é um presidente, muitas das vezes, de uma organização religiosa. Então enaltece ali o cabal de conhecimento daquele homem e esquece que a obra de Deus não é pelo que o homem tem, não é pelo que o homem sabe, é o que o Espírito Santo dá para a pessoa fazer. Então, na realidade, eu e você somos apenas um instrumento na mão do Espírito Santo através dos dons. Quando você está louvando a Deus, você está evangelizando. Quando você está pregando, você está evangelizando. Quando você está profetizando, você está evangelizando, você está edificando a igreja. Ela edifica, consola e exorta. 3 tipos da finalidade da profecia. Ela exorta, consola e edifica. Então, cuidado. Então, conhecimento humano. Não adianta você colocar pessoas bacharel, dizer que aquilo ali vai fazer a obra de Deus. Não. Ali vai ovacionar o homem. Você vai olhar para a pessoa. Falar bonito na igreja. Falar desembaraçadamente, com desenvoltura. Isso, para Deus, isso não serve para nada. Se você não estiver falando pelo Espírito Santo. Então não adianta você ficar escolhendo doutor conforme o seu desejo. Hoje estão escolhendo doutor. Se você não for doutor, se você não for mestre, você não prega o evangelho. Aonde está escrito? Se é o dom da palavra,
Ele não é pelo conhecimento lá fora que você tem. O próprio Espírito Santo vai te capacitar, vai te instruir, vai abrir a sua mente. Você vai ler a Bíblia, você vai ler livros. O Espírito Santo vai te impulsionar de acordo com o dom que ele te deu. A missão. A minha missão é pregador da palavra de Deus. Então o que eu estou falando aqui não é de mim, é o Espírito Santo. E aqui o apóstolo Paulo fala que no versículo 29, para que nenhuma carne, fala pessoa, não fala carne, fala seres humanos, mulher, homem, se glorie perante ele. Ou seja, a pessoa se ensoberbecer, se achar. Não, Deus me usa muito porque eu sou estudado. Deus não usa aquele ali porque ele é analfabeto, não sabe ler nem escrever. Não. Dentro da igreja, não é o pastor que manda, não. Quem manda é o Espírito Santo de Deus. Certa vez eu ouvi um discurso de um pastor dizendo que quem manda na igreja é ele. Jesus manda nele e ele manda na igreja. Onde o pastor manda na igreja? O pastor não manda na igreja, porque o pastor não salva a alma. Pelo contrário, o pastor precisa ser salvo também. É o pastor que vai lá na boca de fumo? É ele que vai lá no prostíbulo? É. Quando você estava lá com o cigarro de maconha, foi o pastor que foi lá te buscar? Foi ele que te convenceu ou foi o Espírito Santo? Foi? Quando você estava na prostituição, quando você era um homossexual e hoje você é uma pessoa liberta, quem é que fez essa obra em você? Foi o pastor? Como é que o pastor é dono da igreja? O pastor é dono da igreja? Então é ele que vai arrebatar a igreja? É ele que vai levar a igreja ao encontro de Cristo? Isso é soberba. Isso é soberba. Autoritarismo. Isso é soberba. Isso é soberba. Uma pessoa usando da função do cargo para ali dominar o rebanho. Quem domina o rebanho é o Espírito Santo. Cuidado. Cuidado, você não é propriedade do pastor. O pastor não é dono da igreja. Deus pode dar um derrame nele. Deus pode permitir um câncer nele. E ele sair da frente da obra e Deus levantar outro. Vê Davi? Deus reprovou Saul, tirou a unção de Saul e levantou Davi. E quem sentou no trono de Israel para governar a nação? Davi. Então Deus é que faz a obra dele. Não adianta o homem empinar o nariz dizendo que é ele que faz a obra de Deus. Não. Não. Em primeiro lugar, pregador do evangelho não é profissão. Não. Pregador do evangelho não é meio de vida. Igreja, ela não é empresa. Tá? Pastor não é empresário. Pastor não é empresário. Igreja não é empresa. Você não é mercadoria de negócio. E hoje está assim. O sincretismo. O sincretismo. O homem subindo no monte, levando um garrafão d'água, fazendo sacrifício. Diz que ele vai trazer bênção para você. Pastor te abençoa. Quem te abençoa é Jesus Cristo. Então aqui para finalizar, versículo 30. Mas vocês são dele. De quem? De Cristo. Em Jesus Cristo, o qual nos fez, olha só, nos fez feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, quer dizer, libertação. Para que, como está escrito, aquele que quer se gloriar, glorie-se no Senhor, ou seja, dá glória a Deus.
Ou seja, o que você é, o que você sabe, o que você aprendeu, tudo você tem que atribuir a Deus. Tem que estar vinculado a Deus, não a seu mérito. Ninguém é meritório. Ninguém faz nada por sua capacidade própria. Quando você está usando a sua capacidade própria, você está fazendo para os homens verem. Mas quando você faz para Deus, é Deus que vai te recompensar. Então, voltando lá no capítulo 12, 1 Coríntios, capítulo 12, no capítulo 12, 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos lá, pega a sua Bíblia aí. Nós estamos estudando sobre os dons espirituais. Aqui paramos no versículo... porque pelo Espírito Santo é dado a palavra da sabedoria, e o outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e o outro pelo mesmo Espírito a fé, e o outro pelo mesmo Espírito dom de cura. Então, aqui, vamos aqui adiantar um pouquinho. Ora, vocês são o corpo de Cristo, juntos, e seus membros em particular. E a uns Deus deu unção para apóstolo, deu unção para profeta, deu unção para doutores, unção para dom de milagres, unção para dom de cura, deu unção para ser socorrista generoso, unção para ser governo na igreja, e unção para ter variedade de língua. Aqui ele fala assim, porventura são todos apóstolos? Todo mundo tem unção de apóstolo? Não. São todos profetas? Não. São todos doutores? Não. São todos operadores de milagre? Não. Tem todos o dom de curas? Não. Falam todos diversas línguas? Não. Interpretam todos? Não. Olha o conselho do apóstolo Paulo. Portanto, procure com cuidado os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então, você precisa se identificar como é que você está inserido dentro do templo. Só para sentar na cadeira? Só para ouvir o pastor? Qual é a tua utilidade no reino, inserido no corpo da igreja? Você é o que na igreja? Você é profeta? O que você é na igreja? Você tem dom de cura? Tem dom de maravilha? Você faz parte do ministério da oração, da intercessão? Qual é? Aonde você se encaixa? Você é uma peça, uma engrenagem. E aonde essa peça está encaixada? Aonde você dá fruto? Será que dar fruto é sair de casa, ir lá no templo, e no templo voltar para casa? Não. Isso não é fruto. Fruto é quando você recebe os dons de Deus. Saber a tua vocação, a sua chamada. A sua chamada, a sua missão é orar pelas pessoas, é levar pessoas na igreja, cativar as pessoas. Então é isso que você precisa entender, tá bom? Então essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para entregar para vocês hoje, tá bom? Um abraço para todos vocês e fiquem na paz. Amém.